Bem, irmãos, a paz do Senhor, estamos retornando aqui com mais um programa do Grupo Ciência e Fé, da Igreja Cristã Maranata, pela TV Manaim. Nós estamos no terceiro episódio de uma série de episódios falando sobre o sonido incerto. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre a propagação do som, também falamos sobre o uso do chofar e como o sacerdote podia se preparar para tocar o chofar. Esses episódios, eles estão na nossa playlist, no canal do YouTube. Se os irmãos quiserem e não puderam até o momento ter acesso, não assistiram, entre no nosso canal no YouTube, lá os irmãos vão poder visualizar esses episódios, bem como todos os programas que o Grupo Ciência e Fé já publicou no canal, amém? Então eu aconselho os irmãos que estejam verificando esses episódios anteriores, até para contextualizar os irmãos nesse próximo episódio. Como eu disse, no episódio anterior nós falamos do chofar, e esse episódio nós vamos falar também ainda do uso do chofar, só que em momentos específicos de Israel e o que isso tem a ver profeticamente com a igreja. Amém? Logo após a vinheta, nós vamos entrar nesse assunto, que é um assunto maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Eu queria fazer aqui uma pausa para que os irmãos identifiquem as nossas vinhetas, todas elas estão relacionadas com o assunto. O louvor, também a plano de fundo. Os irmãos vão ver que nos episódios anteriores, todas as vinhetas estão relacionadas com um assunto específico. Se você gostou dessa vinheta, vá no nosso canal, faça lá um post, deixe lá no chat, deixe uma mensagem lá para a gente. Isso é importante para divulgar o canal e também para a gente ter um feedback dos irmãos daquilo que o Senhor tem nos dado para apresentar aos irmãos. Amém? Para continuar esse assunto, nós estamos aqui com o pastor Alex. Pai Senhor, pastor Alex. Pai Senhor novamente, pastor Tiago, pastor Miguel. Prazer estarmos novamente aqui falando sobre esse assunto maravilhoso, rico, e podemos aqui, junto com os irmãos que estão nos assistindo, nos apropriar desta bênção do Senhor. Glória a Deus. Pastor Miguel também continua conosco nesse assunto, pastor? Paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Tiago, pastor Alex, a todos que nos acompanham, uma grande bênção para nós estarmos participando deste programa. Glória a Deus. Nós vamos então entrar, nos aprofundar, na verdade, nesse assunto do chofar. O episódio anterior nós falamos sobre o preparo, sobre o sacerdote, e eu queria, pastor, que o senhor falasse um pouco mais do chofar. Ele tinha muitos toques, eram poucos toques. Como é que era essa dinâmica dos toques do chofar? É interessante, nós encerramos o último episódio com aquele texto em 1 Coríntios 14:8, que diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então nós vamos ver que os toques aqui vão estar muito relacionados a isso. Haviam muitos toques relacionados com o chofar e eram usados ali em momentos, na caminhada no deserto, nas batalhas, em todas as situações, esses toques eles eram emitidos ali. Mas aqui nós queríamos deixar aqui para os irmãos 3 toques específicos, vai estar na tela aí, e nós queríamos falar um pouquinho desses 3 toques, e ele tem nomes específicos, que é o tequiá, o chevarim e o teruá. E nós vamos ouvir aqui também, nós separamos alguns vídeos para nós vermos e ouvirmos aqui o que seriam esses toques. O tequiá, que é um som contínuo, e se puder colocar esse som para que os irmãos que estão nos assistindo possam ouvir, era um som contínuo e ele parecia, pastor Tiago, que ele não tinha início nem final. Então, quando Israel ouvia, nas batalhas ali com os inimigos, eles tinham a sensação de que esse som ele não começou e nem terminou. Era algo contínuo. Interessante que esse som a gente pode relacionar aqui com a eternidade de Deus Pai. Glória a Deus. Lá no Salmo 92, assim, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade tu és Deus. Então nós poderíamos ver ou ouvir esse toque, por gentileza, vai ser colocado.
Glória a Deus. Hein? Que coisa maravilhosa. Glória a Jesus. Som contínuo. Então esse som era ouvido, né? Então ele não tinha, o povo tinha a percepção de que era algo eterno, não tinha início nem fim. Como é o nosso Deus, como é esse projeto de salvação para a vida da igreja. É um projeto eterno, né? Glória De a Deus. eternidade a eternidade, tu és Deus. Louvado O seja segundo som, o segundo toque era o Shevarim, e era interessante que eram 3 sons interrompidos. Quem estava ouvindo era como se fosse lamentos de dor, de sofrimento. Eram soluços. Então, tinha percepção ali que o shofar ele estava chorando. Era 3 lamentos. E nós podíamos fazer aqui uma comparação, pastor Tiago, pastor Miguel, com o Filho Jesus, né? Porque todo esse projeto de salvação, ele se cumpre pelo quê? Pelo sacrifício do Senhor, pela vida, pela morte e pela ressurreição do Senhor Jesus. Glória a Então, Jesus. pela sua dor, né, pelo seu sacrifício na cruz, né, os nossos pecados foram perdoados. Ele levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa transgressão. Então era esse toque que era ouvido ali em Israel, esse toque quebrado, esse soluço de dor. E nós podemos aqui também passar para os irmãos essa experiência de ouvir esse toque, né? Glória a Deus. Nós vamos ouvir agora o Shevarim. Glória a Deus. Glória a Deus. É algo especial, né? É interessante, o senhor falou sobre a morte de Jesus, e aí nós vamos ver toda a criação também fazendo esse lamento, né? Quando o Senhor Jesus morreu, trevas sobre toda a terra, né? A terra tremeu, né? As pedras se fenderam, ou seja, é esse lamento. E também, apesar de ser um lamento, também é um brado de vitória, né? Que Exatamente. Jesus venceu a morte de cruz, né? Glória a Amém. Jesus. Glória a Deus. E para nós fecharmos aqui, o terceiro toque que nós queríamos deixar aqui é o teruá. O que era esse toque? Esse toque, depois nós vamos falar das batalhas, mas ele era tocado no calor das batalhas. Então Israel estava em uma determinada batalha ali, enfrentando os seus inimigos, e aquele toque, esse toque, ele era expelido ali naquele momento, no calor da batalha. E por que ele era tocado? Para animar os soldados, para dizer para os soldados ali, para que os soldados de Israel pudessem ter a certeza de que Deus estava com eles. Era um renovo, né? Era um renovo. Glória a Deus. E era um renovo para os soldados, para Israel, e era uma confusão para o adversário, para os opositores ali. Aquele som trazia ali uma angústia para os inimigos ali. Interessante que esse toque, o teruá, eram 9 toques quebrados. Né? Então nós falamos do primeiro toque, né, contínuo, que nós fizemos aqui uma comparação com a eternidade de Deus Pai. Glória a Deus. Nós falamos os 3 toques ali que falam da pessoa do Filho Jesus. E os 9 toques aqui, curtíssimos, nós podemos fazer aqui uma associação com o Espírito Santo, com os dons espirituais, né? Então, é essa experiência que a igreja vive, que nós vivemos, né? A igreja, ela é dirigida pelos dons espirituais. Então, nos momentos das nossas batalhas, nos momentos de aflição, o Espírito Santo, ele é derramado, o Senhor derrama dos dons espirituais para governar a igreja. Então, é a mesma experiência para nós, né? A igreja, ela entende, né? Uma revelação, uma visão, Tem um renovo, um né? sonho, que é um dom de ciência. A igreja, ela vive o dom de sabedoria, interpretação, todos os 9 dons espirituais ali, e são renovo para a igreja. Glória a Deus. Né? E essa é a experiência. E nós vamos ouvir aqui também, né? Ver e ouvir esse toque, né? Que é o teruá. Glória a Deus.
fazendo uma analogia aqui, pastor, ele começa contínuo, né? Tem os 9 toques, termina contínuo. Ou seja, os dons espirituais, eles vêm da eternidade, passa pelo tempo do homem, mas ele volta para a eternidade, que é algo que vem da eternidade de Deus, né? Glória a Deus. Exatamente. E só fechando aqui, da mesma maneira que Israel ele tinha a experiência dos toques, a igreja ela vive a experiência da ação da Trindade. Todos os dias. A ação do Pai, a doutrina, o projeto, a ação do Filho, que foi o sacrifício dele na cruz do Calvário, o Senhor Jesus como o cabeça do corpo da igreja, e a ação do Espírito Santo, que circula no corpo que é a igreja. Então, a igreja do Senhor hoje, ela vive essa mesma experiência, né? E você que está nos assistindo também pode viver essa experiência, né? Como Israel no passado ouviu o toque do shofar, esses 3 toques, você hoje pode ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Amém, né? Essa história de Israel, ela é riquíssima porque ela traz um conceito profético para nós, né? Enquanto para Israel ficou na história, para nós é a profecia do Senhor se cumprindo no nosso meio, né? Exatamente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas, pastor Miguel, o uso do shofar era específico ou podia ser tocado de qualquer jeito, a qualquer momento, ou ele era usado para algumas ocasiões específicas dentro de Israel? Como nós já vimos, havia ocasiões em que o sacerdote sempre estava preparado, porque quando Deus dava a revelação, ele tinha que saber como tratar do shofar. O shofar tinha que estar preparado e ele deveria saber emitir o som que daria aquela ordem naquele momento específico. Então não podia ser de qualquer maneira. Então, se nós pegarmos um shofar e tentarmos tocar, às vezes o som nem vai sair, porque é necessário o preparo. Tem que ter intimidade com aquele instrumento que vai transmitir uma mensagem de Deus para o povo, né? Naquela época, então o uso do shofar era para momentos específicos. Proclamar de boas novas, era o momento das colheitas, das festas, né? Das boas notícias que surgiam reveladas pelo Senhor. As notícias de paz, onde nas batalhas, agora, depois da vitória contra os opositores, vinha o período de paz. Os alertas de perigo, que era importante o som do shofar tocar para que o povo se recolhesse quando houvesse algum perigo que se aproximava. Também nas conclamações de guerras, em que eles percebiam, os sacerdotes que eram responsáveis pelo som, percebiam movimentações que não eram normais, estranhas, se aproximando. Ali o rei conclamava uma guerra contra um opositor. Durante as batalhas, os sons que eram emitidos orientavam os soldados para se posicionar de uma maneira, de outra, e aquilo confundia o adversário. E os sacrifícios que eram feitos no templo, o povo sabia que era o momento em que iriam ofertar um sacrifício para Deus perdoar dos pecados, e também nos jejuns e nas festas. E se nós olharmos, estudo é profético, a igreja hoje aplica da mesma maneira. Então, nos momentos em que o Senhor chama para as mensagens que o Senhor revela, a shofar é tocada e o povo ouve e se direciona para o templo. Então, para proclamar boas novas, proclamar a vitória de quantas pessoas que entenderam a mensagem de trombetas e festas, exatamente. A trombeta soou, e ali foi uma vitória, porque pessoas que não conheciam o Senhor agora passaram a ouvir a voz do Senhor, glória através do uso do shofar, né? Que é o toque da trombeta. As notícias de paz, quando a igreja ora no sentido de um irmão, alguma necessidade, e a paz surge num ambiente que não estava com tranquilidade,
também a igreja recebe essa notícia de que a paz reinou novamente, os alertas de perigos que todas as vezes em que surgem situações que podem prejudicar a comunhão, também há uma orientação do Espírito Santo para que possamos reunir nas orações. E o interessante é que o grupo de intercessão recebe uma orientação do Senhor, se reúne, ora, e ali o Senhor dá a bênção, né? O grupo de intercessão é muito usado nesse sentido. Glória a Deus. A conclamação de guerras, em que quando a igreja recebe uma orientação do Senhor para evangelização, é uma guerra levar uma mensagem, há todo um preparo, mas é tudo de acordo com o que o Espírito Santo mostra. Então, a chofar soa. Também durante as batalhas, a nossa maior batalha é estarmos preparados para ouvir a quarta trombeta, que é o arrebatamento. E hoje a igreja se prepara porque tem ouvido o toque da chofar. Também nos sacrifícios do templo, nos jejuns e nas festas solenes, todos esses momentos em que nos reunimos nas ceias para que possamos saber que o Senhor sempre está presente para nos abençoar. Então, o toque do chofar sempre foi um mistério e para nós também. Por quê? É um motivo da igreja glorificar o Senhor pelo cuidado. Porque quando a chofar toca, a igreja entende e imediatamente se movimenta naquele sentido. Agora, para a oposição, que não entende, ele se perde. E aí vem a vitória da igreja, porque não há oposição para aqueles que estão ouvindo a voz do Espírito Santo, que é o toque do chofar nesse momento profético que estamos vivendo. O interessante, o pastor Miguel falou sobre o mistério. Então, para Israel, os toques ali do chofar eram conhecidos, era coisa comum para eles, né, do dia a dia. Para eles entendiam todos os toques. Mas para o povo de fora, para o adversário, para aqueles que estavam fazendo a oposição, era um mistério. E o evangelho é esse mistério, né? Viver o mistério de Cristo. O evangelho sem mistério não é evangelho. É o mistério que a igreja vive da ação do Espírito Santo. E o que, assim, fazendo uma comparação aqui da minha vida profissional, que é o militarismo, lá também nós temos o corneteiro, né? Que ele dá o toque e toda a tropa sabe para onde vai, se vai para a direita, para a esquerda. E a gente vê muito isso nessa ação. Ou seja, Israel conhecia os toques e sabia o que devia fazer. Hoje a igreja também ela conhece a voz do Espírito Santo. E a Espírito Santo fala, ela faz ali, executa a voz do Senhor, porque ela sabe que é o correto, né? É uma bênção para a vida dela ouvir e cumprir ali e fazer a vontade do Senhor. Interessante que quando você fala, nós falamos assim, Israel todo compreendia, era uma unidade de corpo. Então, da criança ao ancião em Israel, todos conheciam os toques. E nós temos essa segurança hoje também, na vida da igreja, que das nossas crianças aos anciãos, todos têm tido acesso e intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Então, as nossas crianças, elas são participantes do culto. Então, elas cantam, elas oram, elas vivem o culto ali, porque elas sabem todos os momentos ali. Tudo que está acontecendo no culto, as operações do Senhor, as crianças estão vivendo aquilo ali. Então é segurança, é aquilo. O Senhor está falando, o Senhor está agindo, o Senhor está se revelando, a mensagem, os louvores. Então tudo isso é essa unidade para trazer o quê? Tudo isso que o pastor Miguel falou aqui trazia segurança para o povo. E esta ação do Senhor traz segurança para a igreja. Glória a Deus. E uma ação que nós vemos a grandeza do Senhor nas revelações que tem dado nas escolas bíblicas, principalmente livros de cantares. Quantas revelações que, quando a igreja se reúne para conversar, quem não está por dentro não entende. Os termos que são dados, o unguento derramado, a mirra. Então nós vemos que é um mistério revelado, é o toque do chofar ali. Então quando nos reunimos na escola bíblica, a doutrina do Senhor que a igreja está recebendo é o Espírito Santo tocando o chofar espiritual, em que
ouvir a escola bíblica a cada domingo, quanto o Senhor tem fortalecido e preparado a igreja para o momento que tanto desejamos, que é o arrebatamento. Então, nós percebemos que a igreja que entende, ela recebe as perguntas, as crianças, é uma maravilha, as crianças já ficam esperando a pergunta delas para que elas possam se reunir para responder, que elas ouviram o chofar tocando e elas querem emitir aquele som, reproduzindo a revelação que Deus está dando para a igreja. E os grupos que se reúnem para discutir as perguntas, ali o Espírito Santo está operando e vai fortificando todos os grupos, né, os jovens, o grupo de louvor, as classes, os obreiros, todos nós vivemos essa comunhão. Então, a importância de que, se a chofar está tocando, é porque lá em Apocalipse 2:29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja que está preparada, a igreja fiel, está ouvindo a voz do Espírito Santo através do toque do chofar. Glória a Deus. Nós falamos aqui, pastor Alex, sobre o uso do chofar nas batalhas. Teve outros aspectos, né? Mas eu queria que o senhor trouxesse para a gente sobre esse uso do chofar nas batalhas e qual a aplicação profética nós temos para hoje, nos nossos dias. Então, como nós dissemos, tem que enfatizar que haviam dois momentos ali nas batalhas, né, que eram distintos, que se ouvia o toque do chofar. No momento ali da batalha, da peleja, do calor da peleja, era se ouvido ali um primeiro toque. Eram aqueles 9 sons, aqueles 9 toques quebrados, né? Como nós falamos aqui, esses toques eles tinham um objetivo que era o quê? Reanimar o povo, animar o povo, trazer ali um vigor novo para os soldados, intimidar os opositores. Então tudo isso era feito ali naquele momento. Isso é importante para nós porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então o servo de Deus, né, ele passa pelas batalhas. Né? Você que está nos assistindo, você pode estar passando por uma batalha. Mas qual que era a segurança de Israel? Naquele momento ali do calor da batalha, se ouvia o toque do chofar. E é o que nos mantém de pé. Eu ouvi o toque, a voz do Senhor. São as experiências, são os cultos. Às vezes nós chegamos num culto, né? Às vezes necessitados de uma bênção, e aí vem um louvor que o Senhor revelou. Vem um louvor que fala diretamente com aquela necessidade que você está vivendo. Então é aquele toque que vai trazer um ânimo. O Senhor sabe da minha necessidade. Às vezes você vai receber uma oração e o Senhor dá um dom espiritual, o Senhor fala. Às vezes o irmão se levanta para glorificar e através daquela glorificação renova, né? Deus renova. Glória a Deus. Me lembrei de uma experiência, pastor Tiago. Uma serva pediu oração com o esposo, são servos de Deus, e ele chamou para que ela recebesse uma oração ali, e os irmãos foram orar por ela, e o Senhor começou a falar em mensagem profética. E o que chamou a atenção foi que o Senhor falou assim, olha, na noite de ontem, às 3 horas da manhã, eu colhi as tuas orações e as tuas lágrimas. E ela se quebrantou ali, se levantou, acabou a assistência, e aí o esposo falou assim, olha, literalmente aconteceu isso. Eu me acordei e eu deparei com ela de joelhos chorando ali, buscando ao Senhor. Eu fui olhar no relógio, eram 3 horas da manhã. Então, aquele dom espiritual, ele veio para trazer o quê? Para trazer um renovo para aquela irmã. Dizer, olha, o Senhor está dizendo para ela assim, minha serva, eu colhi as suas orações. Há um detalhe aí, pastor, que é o seguinte, a batalha não tinha terminado. Não. Mas o renovo já tinha... O renovo veio. E interessante que lá em Josué, no capítulo 6, nós vamos ver do segundo momento, que era um toque tocado com muita força. Por que era esse toque? A batalha ainda não estava para terminar, mas esse toque era tocado para dizer assim, olha, a vitória já foi dada pelo Senhor. A vitória já foi dada. Interessante que lá em Josué, no capítulo 6, no verso 4 e 5, eu separei aqui, e diz assim, ó, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca,
E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os 7 sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente, a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Aqui fala da tomada de Jericó. As muralhas de Jericó ali foram destruídas. Interessante que quando ouvis o sonido, né, como nós falamos nos episódios anteriores, o sonido aqui fala a voz de Deus. Quando ouvides a voz de Deus, o povo iria gritar. E é como se repetir aquilo que Deus estava falando, né? O Espírito e a esposa dizem, vem. Então, gritou-se ali, as muralhas foram derribadas. Então, nas batalhas de Israel, eles viviam essa experiência. E como você me perguntou, qual que é a aplicação profética para nós nesses últimos dias, né? Muitas pessoas perguntam, mas por que o evento que vocês fazem todos os anos e fizeram esse ano sobre trombetas e festas? Porque trombeta para nós nos mostra sobre os sinais sobre o mundo, sobre a obra criadora. São sinais para o mundo. Da mesma maneira que os opositores ali, eles também ouviam, eles tinham ouvido. Uhum. Eles ouviam os toques, mas para eles eram sinais. Olha, o sacerdote lá de Israel está tocando. O que significa? Não sei. Eram sinais. Mistério, né? A obra criadora está sofrendo, está gemendo, são sinais no verde, na água potável, no mar. O mundo está apercebido disso. Mas para a igreja, para Israel, eram avisos. Eram avisos. Israel sabia, olha, Deus ele vai operar. Glória a Deus. Vai tocar e as muralhas vão ser derribadas. E para a igreja hoje, os toques das trombetas são avisos. São avisos, né? O sacerdote com a trombeta, nós estamos falando aqui, hoje nós entendemos que é tipo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está revelando, anunciando, mostrando aquilo que o Senhor deseja fazer. Para Israel, muitas vezes o toque era um chamado para o culto. Para o culto. Israel era uma nação sacerdotal, era um toque, um chamado para o culto. Agora, para a igreja, o toque que nós estamos aguardando, que é o toque da última trombeta, da 4ª trombeta, e se você quer aprender sobre isso, assista sobre o Trombetas e Festas. Vai ser explicado para você ali sobre o toque das trombetas. Para a igreja vai ser o chamado para as bodas do Cordeiro. Glória a Jesus. O dia que a igreja vai ser arrebatada e ela vai estar com o Senhor na eternidade. Então, há todo esse aspecto profético que a igreja tem vivido, né? Esse amor do esposo pela esposa, o amor do noivo Jesus, do Senhor Jesus. Pastor, eu queria aprender sobre isso. Assista às escolas bíblicas. Você vai aprender, você vai ver ali no livro de Cantares todo esse amor, todo esse momento profético que a igreja está vivendo. Glória a Deus. Bem, irmãos, nós estamos chegando ao final, né, desse programa. Eu queria agradecer aqui a presença do pastor Alex. Obrigado. Mais uma vez, né, a presença do pastor Miguel. E queria dizer para os irmãos que esse conteúdo ele está nas nossas redes sociais, né, principalmente no nosso canal no YouTube. O irmão que tiver um interesse e quiser aprender um pouco mais, como o pastor Alex falou, acesse o nosso canal no YouTube, assista ao culto Trombetas e Festas. Ele tem uma relação direta com esse assunto, mas também assista os episódios anteriores, que estão relacionados com esse assunto do sonido incerto. Nós ficamos por aqui, desejamos a todos a paz do Senhor.